Amados, no último sermão expositivo na carta aos Hebreus, nós ouvimos falar que Jesus Cristo é o sumo sacerdote e autor da nossa salvação. E este ofício extraordinário de Jesus, este ofício maravilhoso dele, não poderia ser mal compreendido por nossos irmãos. Os nossos irmãos do primeiro século, né? Eles precisavam entender o fato de que Jesus não descendia da linhagem de Levi, ele não era de uma ordem araônica, como a gente diz. A ordem deste ofício de Cristo é uma ordem superior. Então faz-se necessário trazer compreensão aos irmãos, naquele tempo, de que a linhagem de Jesus é uma linhagem superior. Não era uma linhagem meramente humana, era da ordem que o autor sagrado chamou de a ordem de Melquisedeque. Eu mostrei para vocês que este personagem bíblico que apareceu aqui no texto, aos Hebreus, é um personagem lá do Velho Testamento, quando Abraão lutou com alguns reis para salvar o seu sobrinho Ló de uma emboscada que aconteceu, e ele estava ali preso. Ló foi liberto por Abraão e seus guerreiros, e aqueles reis foram destruídos. E acontece que naquele episódio, esta figura aparece no cenário ali da história, Melquisedeque. A Bíblia diz que ele não tem razão de filiação, não tem como dizer de onde ele vem, não tem início nem fim. Mas ali no texto mostra que ele é rei de Salém. Salém era o antigo nome aplicado a Jerusalém, a antiga cidade de Jerusalém. E diz também que ele era sacerdote do Deus vivo. Então ele possuía essas características. Ele era rei, ele era sacerdote. E ele trouxe para Abraão algo muito peculiar. Mostrei para vocês que ele trouxe pão e vinho. E a gente fez uma relação aí do Filho de Deus, que na representação da ceia do Senhor a gente tem esses dois elementos. E esse personagem, ele vai voltar outra vez, num próximo momento, quando nós estivermos lá no capítulo 7, mais ou menos, a gente vai ver mais uma vez o autor mencionando este personagem. O fato é que o sumo sacerdócio do nosso Senhor Jesus Cristo pertence a uma linhagem superior e, em princípio, os nossos irmãos precisariam saber a legitimidade do ofício de Jesus na igreja para os nossos irmãos. E em virtude disso, de conhecer, o autor sagrado se aplicou a mostrar que primeiro Jesus Cristo foi tomado entre os homens, como todos os sacerdotes eram feitos assim. Jesus foi tomado entre os homens, aí ele se tornou o fiel e mediador entre Deus e os homens. Depois o autor nos mostrou que Jesus Cristo foi feito como categoria humana. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele assumiu a categoria humana e o texto nos diz que ele foi rodeado de fraquezas. Esse ser rodeado de fraquezas significa que ele assumiu a nossa humanidade. Então Jesus também enfermou como nós muitas vezes enfermamos. Tudo isso ele pôde padecer para que também ele possuísse a condição de se condoer, que era uma outra característica de um sacerdote. O sacerdote ele tinha que ter a capacidade de se condoer pelos pecadores. E Jesus pôde se condoer pelos pecadores porque ele se colocou no lugar dos pecadores. Lembra que ele precisava ser o sacrifício perfeito. Então, o perdão dos nossos pecados não estava mais na razão do sacrifício que um sacerdote ou o sumo sacerdote anualmente fazia, levando o sangue alheio, que era o sangue de um animal, um cordeiro que era imolado para cobrir o pecado dos homens. Jesus Cristo se faz homem, Deus se fez homem e se torna o sacrifício também para cobrir os nossos pecados. Nossos pecados são cobertos pelo sangue de Jesus.
O autor também nos falou que o sumo sacerdócio de Jesus Cristo foi dado a ele não de forma que ele houvesse usurpado este direito. Ele não usurpou isso. Todo sacerdote ou todo sumo sacerdote era chamado diretamente por Deus. Pertenciam à linhagem, de fato, à linhagem de Arão, mas era escolhido. Nem todos os descendentes de Levi eram sacerdotes ou sumos sacerdotes. Ainda tinha que ser escolhido por Deus para este ofício especial. E Jesus foi escolhido por Deus, e eu mostrei para vocês que o Pai o escolheu e o destinou a este serviço glorioso para o serviço do seu povo. Além de todos esses pontos, eu mostrei para vocês que quando Jesus viveu entre nós, Deus, homem, ele preparou-se, melhor dizendo, a fim de que se tornasse a causa da nossa salvação. Então, todo o esforço de Cristo, todo o seu serviço e todos os seus méritos foi para que ele se tornasse a causa da nossa salvação. E primeiro, o autor mostrou para a gente que Jesus se preparava para tornar-se a causa da nossa salvação, da salvação de todo aquele que crê, com uma vida constante de oração. E ele fazia isso com instância. Jesus não orava pontualmente, ele orava incessantemente. E ele orava, intercedia, ele fazia orações e súplicas, muitas vezes com lágrimas, a quem o podia livrar da morte. O texto nos mostrou isso. E de fato, todas as orações de Jesus Cristo foram ouvidas. Toda oração que a gente leva a Deus, o Senhor ouve as nossas orações e nos responde segundo a sua vontade. Jesus mostrava muita conexão com Deus, vida de oração, todas as suas orações foram respondidas. Inclusive, o Senhor o livrou da morte quando o ressuscitou no terceiro dia. Eu mostrei isso para vocês também. Ele provou também, o autor, que Jesus, ele teve uma vida piedosa, como todo sumo sacerdote precisava ter o bom testemunho da comunidade de Israel. Quem olhasse um sumo sacerdote precisava ver que aquele homem e sua família tinham um testemunho ilibado. Jesus teve um testemunho autêntico, santo, puro, enquanto viveu entre nós. Outro fato também, para que ele, em sua preparação, se tornasse o autor da nossa salvação, ou a causa da nossa salvação, foi o fato de que ele se humilhou em aprender. Jesus foi um homem muito humilde, então ele se humilhou para aprender. O Criador de todo o universo, aquele que fez todas as coisas e que detém todo o conhecimento, na sua humilhação, ou seja, quando o Verbo de Deus se tornou homem, ele precisou aprender e ele humilhou-se para isso. E também não somente nestas causas todas e nestes méritos todos, ele veio a ser de fato o nosso Salvador. Em síntese, foi esses pontos que nós abordamos na última pregação. Desta feita, hoje, nós iremos ver o autor nos dar uma dura repreensão. No caso, ele vai repreender os seus leitores originais, os nossos irmãos no primeiro século. Porque apesar do esforço deste autor escrever e decodificar estas coisas para os nossos irmãos, estava acontecendo que no meio dos irmãos haviam muitos que não estavam querendo progredir na fé. Eles não estavam dando ouvidos a tudo isso que estava sendo dito. E é o que muitas vezes acontece em nosso tempo hoje. Irmãos que estão na igreja, mas não dão ouvidos à pregação. Não dão ouvidos à instrução da palavra. E vão levando a sua vida como lhe convém, sem que a sua vida fique pautada às Escrituras. Quem disse que a tua vida lhe pertence? Para você fazer o que você quer, ou achar que deve viver como você deve viver. Então, o autor sagrado vai fazer isso hoje, ele vai nos dar esta repreensão. Nós vamos ver como ele repreendeu a indisposição dos irmãos em querer crescer espiritualmente. O resultado dessa indisposição, para essas pessoas em específico, era que havia fragilidade e fraqueza no meio da igreja, por parte desses irmãos.
Eles estavam vulneráveis em frente às seduções que os falsos líderes estavam colocando diante deles. Evidentemente, se não se cresce espiritualmente, se torna alguém vulnerável a qualquer tipo de vento de doutrina e qualquer tipo de vento de pecado no meio da comunidade. Então, as pessoas que são crianças espiritualmente, elas são vulneráveis a qualquer tipo de intempéries que pode acontecer dentro de uma igreja. Uma fofoca que acontece, essa pessoa vai logo no meio. Quando você vai ver, ela sempre já está lá, destacada. Ou qualquer coisa que manche testemunho. Então, meus irmãos, aqueles nossos irmãos estavam vivendo mais ou menos dentro dessa realidade. Eles estavam sendo seduzidos pelos falsos mestres a desistirem da fé em Jesus Cristo, porque não cresceram espiritualmente. E também estavam com medo de perderem as suas vidas. Porque lembrem, o contexto desse texto que nós estamos estudando, além da perseguição religiosa, é uma perseguição estatal. Roma está matando os nossos irmãos porque crerem em Jesus Cristo, por dedicarem fé a Jesus. Então, o medo de morrer, por causa de serem criança espiritualmente, estava levando muitos a não progredir na fé e a não defender a razão e o motivo pelo qual Jesus morreu por eles. Então, eu espero, meus irmãos, que essa mensagem dessa noite nos conduza à maturidade espiritual, porque hoje é o tema que eu escolhi para falar com vocês, eu denominei a imaturidade espiritual. Não sejais mais meninos. Vamos abrir o texto aos Hebreus. A gente vai fazer a leitura do capítulo 5. O texto, capítulo 5, verso 11 ao verso 14. Podem ficar sentados mesmo. A esse respeito, diz a palavra do Senhor, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer, difíceis de explicar, quando vos tendes tornados tardios, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Vamos orar. Senhor, eis a tua palavra. Rogamos, Senhor, que o Espírito Santo leve ao coração e não permita que haja distrações em nosso meio. Ó Deus, eu não posso fazer a obra do Espírito Santo aqui neste lugar. É o Senhor que leva a revelação da tua palavra ao coração do homem. É o Senhor que transforma o homem. Ó Senhor, nos mostre o caminho da maturidade espiritual. Não nos permita ser como meninos. Nos ajude, Senhor. É a nossa oração. Me guia, meu Deus, para que eu possa falar com clareza e tranquilidade ao coração do teu povo. No nome de Jesus eu te rogo. Amém. O autor, ele repreende os seus irmãos acerca do desprezo que muitos deles estão demonstrando em buscar profundidades a respeito de Jesus. O verso 11 diz assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. A respeito de que, então, ele está falando? Veja essa pergunta. Ele está se referindo a quê, irmãos? Obviamente,
é a respeito deste ponto que eu fiz a introdução aos irmãos, a respeito do sumo sacerdócio de Jesus Cristo e dessa figura Melquisedeque, que para muitos era muito mal interpretada. Porque esse homem só aparece naquele momento e nunca mais aparece no cenário bíblico ou das histórias dos patriarcas. Ele só aparece ali e nunca mais. Ele está dizendo que ele tinha muitas coisas, o autor tinha muitas coisas para falar aos seus irmãos a respeito dessas maravilhas concernentes a Cristo, especificamente neste tema, coisas difíceis de explicar. Ele tinha consciência disso. Não eram coisas simples, eram coisas difíceis de decodificar. Trocando em miúdos, ele gostaria de revelar mais mistérios gloriosos de Cristo, sobre o seu sumo sacerdócio e das profundezas a respeito dessa comparação e as implicações que isso tem na fé dos nossos irmãos. Para tanto, seria preciso concentração, os irmãos precisariam estar concentrados, eles precisariam dedicação à leitura, examinar o que ele estava escrevendo com outros textos do Velho Testamento. Eles tinham que ter essa curiosidade para que eles pudessem ter uma boa hermenêutica. O que é hermenêutica? Uma boa interpretação. Então eles precisariam ter estas coisas. Eles precisariam então serem atingidos pela maturidade espiritual para compreender certas verdades que estariam veladas a eles caso não transcendessem da meninice para a maturidade espiritual. A imaturidade espiritual, meus queridos ouvintes, torna impraticável certas verdades espirituais no meio de uma igreja. Algumas verdades bíblicas que são difíceis de compreender para alguém que não desenvolve a vida espiritual, o desejo e a dedicação em aprender as coisas de Deus, é impossível que essas pessoas deem valor às verdades que estão sendo ensinadas. Então, quando somos meninos na fé, nós não compreendemos muitas coisas que a Bíblia exige que nós devemos fazer, que é nossa responsabilidade em cumprir. E a gente não consegue nem mensurar o peso dessa exigência bíblica que repousa sobre aquele que confessa ter fé em Deus. Então, irmãos, a imaturidade no seio de uma igreja é algo terrível na vida de um membro de uma igreja local. Não crescer, não desenvolver espiritualmente. As coisas a respeito de Cristo são assim mesmo. São profundas. Nós não possuímos condições naturais para compreender tudo a respeito de Cristo. Devemos fazer um mergulho profundo, é verdade, mas devemos fazer uma entrega total, uma dedicação apurada, deve ter esmero. A vida cristã é uma vida que tem que ser polida, tem que ser uma vida com esmero. Você não pode ter uma vida cristã grosseira, você precisa ser polido, tem que ter esmero, você tem que se entregar à verdadeira fonte, e não há fonte melhor para você extrair conhecimento de Deus que não seja a sua palavra. A Bíblia é a fonte confiável para você realmente saber quem é Jesus, realmente saber quem é Deus. Ela é inerrante e fidedigna. E aqui você encontra na palavra de Deus o conhecimento profundo a respeito de Jesus Cristo. Você deve ir a ela meticulosamente. Você deve ir à palavra de Deus com desejo, com sede, mas você tem que ser criterioso. Você precisa buscar cavar, conhecer a respeito de Cristo, suas profundezas. Evidentemente, nós não chegaremos à exaustão, porque não se conhece Deus de maneira exaustiva, mas você vai conhecer mais tesouros de Cristo que estão escondidos em sua palavra. Esses tesouros infinitos, alguns Deus vai revelando a você, e ao passo que você vai conhecendo esses tesouros, você vai crescendo em graça. Você vai crescendo espiritualmente. A tua vida vai ganhando robustez. É crucial, irmãos.
averiguarmos as verdades bíblicas, porque isso faz com que nós cresçamos em Deus. Cristo não será apenas um personagem na história, mas o verdadeiro Deus que nós servimos e que nós buscamos conhecer. Eu não estou me referindo aqui a apenas sensações. De maneira alguma eu quero que vocês sejam sensacionalistas nessa busca. Eu não quero de maneira alguma que você compreenda que a fé é somente volição. Fé tem volição, mas tem razão. Eu tenho falado isso muitas vezes a você. Então, talvez esteja lhe faltando aplicação. Você precisa estudar a Bíblia. Eu estou falando aqui de estudo. Eu estou falando aqui que você precisa ler. Eu estou falando aqui que para você crescer espiritualmente, você não pode abrir a Bíblia somente quando o pastor vai pregar. Ou o texto mais conhecido seu tem que ser Salmo 23, Salmo 91, João 3,16. Isso é coisa para menino na fé. Você tem que olhar para a sua vida e você precisa se desafiar. Você precisa se esforçar, você precisa averiguar, você precisa escrutinar. Você precisa ter responsabilidade com a vida espiritual. É a sua responsabilidade, não é a do pastor. O pastor tem um papel, mas você tem um dever muito grande de cuidar de si mesmo, de conhecer profundamente a Deus e as coisas a respeito do seu Salvador. Se alguém lhe parar na rua desesperado e lhe fazer uma pergunta, me explique o Evangelho. Só isso. Me explique o Evangelho. Você saberia explicar o Evangelho de cor? Você saberia explicar o plano redentor de Deus? Quantos anos de crente você tem? Será que todos esses anos de crente, de igreja, de vir à igreja, de cantar, de louvar, de fazer programações, isso, aquilo, outro, você ainda não reúne condição de explicar o Evangelho? Então você precisa urgentemente entender que você ainda está como um menino, apesar de ter muitos anos de igreja, apesar de seu avô ter sido membro dessa igreja. Então, o autor sagrado está olhando para o futuro quando ele faz essa repreensão aos seus irmãos. A igreja precisa ter crentes maduros. Que bom seria que todos os irmãos na igreja local fossem maduros. Porque se não há maturidade na igreja, como será a futura geração dessa igreja local? O que amadurece uma igreja? São eventos? O que amadurece a igreja? Junta panelas? O que amadurece igreja? Escrutínio da palavra. É conhecer a Jesus. Essas outras coisas periféricas que são importantes, como eu disse, um junta-panelas, uma reunião de departamento, são adereços que vão somando para o nosso crescimento. Mas o que nos faz realmente nos tornar homens e mulheres de Deus maduros e firmados na verdade é conhecer a Cristo pela sua palavra. Então eu te digo, você precisa não somente levar a leitura bíblica como uma coisa religiosa, tem que ser algo devocional. E também você precisa fazer boas leituras, você precisa dedicar-se a ler bons livros. Você é cristão, então não tem essa de dizer que não gosta de ler. Isso tem que sair do seu vocabulário. O cristão tem que gostar de ler, pelo menos ele tem que ler muito a Bíblia. Esse discurso de que não gosta de ler não pode pertencer a nós. Um dia você poderia até ter tido esse discurso, mas agora não lhe cabe mais. Você precisa dedicar-se, amadurecer na fé, no estudo a respeito de Jesus. E aí você se torna um homem íntegro, eu digo homem generalizando, uma mulher também íntegra, um jovem firmado. E na hora da adversidade, na hora da dificuldade, você estará como uma rocha. E você tem firmamento. Os meninos fogem na hora da agonia. Os meninos ficam escondidos quando chegam as tempestades. Mas os maduros não, enfrentam a tempestade, enfrentam as tormentas e deixam as suas vidas disponíveis para o que der e vier. O autor
haja vista ele tem percebido isso e ele tinha entendido que seus irmãos precisavam ir ao que ele estava falando com fome e com sede. Mas não estava acontecendo isso. Eles não estavam tendo fome e sede de conhecer a Jesus. E no final do verso 11, põe os olhinhos no texto. No final do verso 11, ele denuncia este desinteresse. Ele diz: porquanto vos tendes tornados tardios de ouvir. Muitos deles estavam sem apetite, desatentos, se mostrando completamente desinteressados a respeito de tudo que ele já havia ensinado. Então o autor, ele saca uma palavra no grego muito interessante. É um adjetivo. A gente sabe que adjetivos está aí para dar características específicas. E ele chama essa característica de tardios. No grego, essa palavra comunica uma ideia mais ampliada. Ela fala de morosidade. Ele está dizendo que os irmãos são preguiçosos. Ele olha para a congregação e está dizendo: no meio de vocês há preguiçosos, há crentes lentos no aprendizado da verdade. Ele olha para os seus irmãos e diz: há preguiçosos e indolentes aqui. Vocês não deveriam ser assim. E também isso aplica a quem está em um estágio lânguido. O que é isso, um estágio lânguido? É alguém que está em fraqueza, de forma está abatido psicologicamente, sem forças, sem energia, doentio, como se estivesse moribundo. Ou seja, o desinteresse nas profundezas a respeito da palavra dá esse resultado aqui. A pessoa fica lenta, fica fraca, preguiçosa, ela fica doente, ela fica abatida psicologicamente, que é um alvo fácil para tudo, irmãos. Você fica na frente, no fronte da batalha, ninguém vai colocar um soldado inexperiente no fronte de uma batalha. Ninguém coloca um filho na frente da guerra. O que um pai faz quando um ladrão vem? Ele coloca o filho atrás dele. Ele toma o lugar. Ele dá a sua vida no ataque aqui contra o Donald Trump. O que um pai fez? Se lançou sobre o filho e o tiro do fuzil matou o pai e livrou a filha. Uma pessoa madura faz essas coisas. Ninguém coloca uma criança à frente de nada. Uma criança não pode assumir departamentos de uma igreja. Uma criança espiritual não pode assumir repartições numa igreja. É importante porque isso lida com o futuro e desenvolvimento de uma igreja. Como é que ela vai lidar com os problemas? Como é que ela vai lidar com as pessoas? Como é que ela vai tratar com adversidades se ela é uma criança? Se ela embirra? Então nós não podemos, irmãos, deixar isso aqui longe da nossa realidade, do nosso olhar. Por isso que a gente está pegando essa lente aos Hebreus e trazendo para a igreja. Essa exposição se encaixa perfeitamente para falar conosco e com todas as igrejas. Eles estavam tardios em ouvir, eles estavam lentos, preguiçosos, desinteressados em aprender e crescer na fé. As palavras no verso seguinte ainda reverbera esta exortação. Quando a imaturidade espiritual que os nossos irmãos estavam vivendo e o fato de que estavam fazendo com que eles fossem impedidos de edificar outras pessoas. O imaturo não edifica outra pessoa. No meio da igreja, uma criança espiritual não possui categoria para edificar ninguém. Isso é triste, mas é uma verdade. Vamos ao texto. Verso 12. Põe os olhinhos no texto, acompanhe comigo a leitura. Pois com efeito, quando devíeis ser mestre, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. A preguiça e o relapso e a indisposição ao amadurecimento na fé resultava em uma grande deficiência. Que deficiência era essa? Era a carência
de mestres da palavra. O autor sagrado está olhando e está dizendo: no meio de vocês, eu estou vendo a ausência de pessoas que dominem as escrituras para edificar vocês. Então, se no meio de uma igreja há mais imaturos do que maduros, o que acontece? Não temos mestres da palavra. Não temos quem nos edifique uns aos outros. O que é que nos edifica, irmãos? É um testemunho? O que ele edifica? Chama aqui o ex-bruxo, o tio Chico, para ele vir falar das histórias dele para a Grécia? É isso que edifica? Porque, infelizmente, isso enche igreja. Edifica eu levantar um santo irmão aqui e trazer aqui para contar um resultado de vitória na sua vida, porque você venceu uma doença, um câncer? Isso tem seu lugar, irmão. Mas não é isso que edifica. O que edifica é conhecer a Cristo. O bom testemunho tem o seu lugar. Tem o seu lugar. Eu não sou um militante dessas coisas. Mas o que deve ocupar a sua mente, o seu coração, é o esforço por você conhecer a palavra de Deus. E isso lhe amadurece. Muitas vezes a experiência de Pedro não vai ser a experiência de Wilton. A mesma forma que Deus vai trabalhar com Antônio, não vai ser a mesma forma que Deus vai trabalhar com Zenaide. Cada um tem a sua experiência. É bom ouvir as experiências, mas o que nos faz amadurecer é conhecer a Deus pela sua palavra. Por que as igrejas bíblicas não têm esse costume, irmãos, de trazer alguém para dar testemunho? Porque nós nos esforçamos em ocupar a maior parte do tempo ensinando a Bíblia. Porque é isso que amadurece o rebanho. É isso que faz o rebanho crescer. Por que a gente não fica aqui cantando 1 hora de relógio? Por que as nossas pregações beiram a 1 hora de relógio? É melhor ouvir sermão 1 hora, 2 horas, do que cantar 10 horas. Então as pessoas naquela altura precisavam já ser mestres. À altura da tua vida espiritual, você já deveria ser mestre. Você já deveria estar educando outras pessoas na fé. Você já deveria estar fazendo com que esta comunidade local onde você congrega há anos já tivesse já pequenos pastores, pequenas pastoras, no bom sentido, que apacenta a fração do rebanho. Isso só se dá em uma igreja que amadurece, no meio de irmãos que crescem. Então, muitos dos nossos irmãos não estavam dando ao mínimo as coisas elementares. Ele está dizendo que eles estavam precisando ouvir os oráculos, os rudimentos dos oráculos de Deus, ou seja, as coisas que se dá uma criancinha, um recém-convertido, o autor precisaria então tratar novamente com eles. Ou outros homens de Deus precisavam ter que recomeçar com eles, porque a indisposição em querer mergulhar mais profundo. Você sabia que igrejas passam décadas se arrastando como criança, engateando como criança? Uma igreja pode chegar a 50 anos ou mais como um bebê ainda que não consegue falar direito. Por quê? Porque não quis profundidade, irmãos. Essa palavra aqui do autor é um constrangimento para aqueles irmãos. Quando ele diz, você já deveria ser mestre, e não é. É para envergonhá-los, e ele faz isso propositalmente. A palavra de Deus nos traz constrangimento. Nos faz olhar para como nós estamos. Olha, ele diz, no decorrer do tempo, ou seja, na hora H, nesse momento que vocês estão passando perseguição, vocês estão sendo perseguidos religiosamente e sendo perseguidos pelo Estado, vocês já deveriam estar maduros para enfrentar isso, para enfrentar a espada de Roma, para enfrentar a heresia dos falsos mestres e edificar um ao outro. Porém, infelizmente, não era essa a realidade daqueles irmãos. Eles não estavam buscando isso naquela ocasião. Então o autor identifica e passa a chamá-los de meninos. Meninos na fé. Depois de tanto tempo, eles ainda eram crianças. Eles ainda estavam tomando leitinho na mamadeira. Eles não estavam comendo churrasco. Eles não estavam comendo mocotó. O feijão de Dona Cida, que é bom demais, né? Ele conhecia aquele feijão gostoso. Eu falei de manhã desse feijão, não foi, Dona Cida? Não queriam o feijão de Dona Cida. Assim, né?
falando dessa maneira. Mas o fato, queridos, olha comigo no final do verso 12. Ele diz: assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Em outras palavras, o autor sagrado está dizendo que os seus irmãos não passavam de criancinhas espirituais e precisavam digerir as coisas mais elementares do Evangelho. Talvez exista gente aqui assim. Talvez ainda exista irmãos aqui assim. Isso, a depender da tua idade de crente, é a tua vergonha. É a verdade. Desculpa que eu estou sendo tão franco com você. Mas eu penso que isso seja muito bem apropriado aqui essa noite. Você que me ouve, você que me acompanha pela internet. Essas coisas, irmãos, não são ditas assim com tanta liberdade. Mas quem ama e quer ver um rebanho maduro, faz isso, confronta com a verdade da palavra. Depois de tantos anos de crente, talvez você continue ainda sendo um menino tomando leite, talvez você ainda não cresceu na fé quanto você deveria, talvez você ainda não tem maturidade espiritual. Talvez você ainda não consegue fazer leitura das verdades de Deus como deveria e fica fazendo brigas e picuinhas. Você é um menino e uma menina. Está na hora de trocar essa fralda e correr para crescer. Se você ainda não cresceu, depois de muitos anos na ambiência de fé, em um ambiente que te mostra o que é a Escritura, é porque você ainda não possui um testemunho prático de vida cristã. Talvez você ainda não tenha considerado os oráculos de Deus, a palavra, a Escritura, como você deveria considerar. E talvez você está fazendo isso propositalmente, você é relapso mesmo. Você olha para a Bíblia durante a semana, você sabe que tem que ler, mas você decide não ler. Você sabe que tem que orar, mas você decide não orar. Quando você sabe que você tem que orar e ler a Bíblia, é o Espírito Santo te dizendo, é hora de crescer. Mas você vai se sabotando e vai dizendo, agora não, eu tenho outras coisas mais interessantes para fazer. E nunca cresce, nunca amadurece, vive preguiçoso. Então, eu estou sendo sincero com você, para o seu bem, para a sua vida espiritual. Talvez você está sendo presunçoso espiritualmente até aqui. Talvez você é um crentão fortão só aqui. Mas na hora, a gente vai caminhar um pouquinho mais. Você vai caminhar um pouquinho mais comigo e na hora H a gente vai conhecer quem é quem. A gente sempre conhece quem é quem na hora mais difícil. Então, meus irmãos, é hora de crescer, é hora de deixar de ser criança. Você deveria se envergonhar com isso. Você que ainda é um menino, quando na verdade já deveria ser um mestre na palavra. Você precisa ser alguém pronto para edificar outros. Você precisa ser alguém que não seja uma pedra de tropeço ou um motivo de escândalo. Essa comunidade precisa de homens e de mulheres maduros que desenvolvem a fé cristã, que ajudam um ao outro a crescer na proporção de cada momento, de cada tempo, de cada instância decorrente da vida. Deus em sua palavra nos ensina isso. Quantas riquezas Deus tem falado conosco. Então, irmãos, na igreja existem meninos espirituais? Existe. Mas não se pode ser menino todo o tempo. Não podemos continuar sendo como crianças na fé. A gente é menino quando vem ao arrependimento. Quando alguém se converte, é uma criança espiritual. A gente não tem que dizer que ele já é maduro o suficiente. Você já não botar ele no fronte da guerra, como eu disse. Tem que cuidar, tem que polir, tem que ensinar, amadurecer. E o Espírito Santo está ali, trabalhando o coração, para que essa pessoa desenvolva aspectos. Então o autor sagrado ele vai dizer que a imaturidade também resulta na inabilidade da vida prática cristã. A imaturidade resulta na inabilidade da prática cristã. Veja comigo o verso 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Uma criança não é hábil
Então é importante salientar, meus irmãos, que quando o autor está chamando de crianças inexperientes na palavra da justiça, é importante deixar muito claro aqui que ele não está falando de recém-convertidos. Essa exortação é para crentes de estrada. É para crente que aprendeu com Apolo, que aprendeu com Paulo, que aprendeu com Pedro, que aprendeu com Priscila e Áquila e tantos outros grandes homens e mulheres de Deus. Então o autor sagrado ele utilizou outro adjetivo aqui no verso 13. A expressão apeiros. Apeiros é uma expressão grega, é um outro adjetivo que fala da inexperiência, inaptidão, incapacidade e incompetência. Olha como ele está usando palavras firmes, irmãos. Porque muitas vezes tem que se chocar a comunidade. Tem que fazer a comunidade colocar o pé no chão. Ele está dizendo aqui que os seus irmãos, muitos deles eram inexperientes, seguindo o sentido de que estavam inaptos, não estavam prontos. É como se ele dissesse, olha, do jeito que você está indo, você vai morrer. Você é incapaz ainda. Você é impotente ainda. Você ainda é incompetente. E mais uma vez, só para te lembrar, quem está falando aqui é um autor autorizado pelo Espírito Santo. Eu não estou inventando nada aqui. Eu estou apenas reproduzindo o que alguém falou há quase 2000 anos atrás. E olha o quanto que isso impacta nossas realidades hoje. Quem disse que a inexperiência, a inaptidão, a incapacidade, a incompetência no meio de uma igreja foi um autor bíblico autorizado pelo Espírito Santo? Eu estou apenas reproduzindo o que ele disse, para a nossa exortação e para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Amém? Então veja o verso 14. No verso 14, o autor vai exortar os seus irmãos que já é tempo de amadurecer. No verso 13 ele disse que o imaturo é inexperiente, ele é inapto e incompetente. Então ele diz no verso 14, mas o alimento sólido, não o leite. O leite não é coisa ruim não, irmãos. O leite é para criança. Mas leite não sustenta a gente grande. Sustenta? Dá para você tomar um leitinho, um mucilãozinho e ir para a sua lida e aguentar o rojão o dia todo? Não dá. Mas quando a gente vai e toma aquele mocotó de manhã cedo, né? Às vezes tem aquele... É mocotó que chama? É mocotó mesmo, né? De fato, né? Mocofato, né? A gente come o mocofato na feira ali de Simões Filho. Vai segurar em Rubem o dia todo, né, meu filho? Se Rubem bater lá em casa de manhã cedo, 5 horas da manhã, pastor, me dá um leitinho aí, não vai aguentar. O rojão é grande, né, meu filho? Então, o leite tem o seu lugar. Na igreja tem leite também. Tem leite para a criança espiritual. Você não pega o mocotó e dá para o bebê, ele vai ter uma congestão. Dá o leitinho, o leite tem o seu lugar. Mas tem horas que não dá mais para dar leite. Tem que ter mocotó. Tem que ter coisa sólida, substância. Então ele diz, mas é hora de crescer. Mas o alimento é sólido, é para os adultos. Eu não posso aqui, irmãos, pregar em um nível baixo para você. Em outras palavras, aplicando para nós. Eu tenho que abrir o texto bíblico e eu tenho que lhe mostrar a realidade do texto bíblico. Eu tenho que lhe falar coisas difíceis. Você acha que é fácil para mim estudar a palavra para quebrar, como eu sempre digo assim, tratar esse peixe aqui, cessar essa farinha para trazer o alimento pronto, o bolinho pronto só para colocar na boca de vocês? Você acha que é fácil? Tem que ter dedicação, porque se eu fosse alguém relapso nisso, eu pregaria qualquer coisa para você e eu estaria sendo infiel com Deus que me chamou para ensinar vocês.
Então, da mesma forma, meu irmão, você precisa se alimentar de sólido, de algo sólido. Está na hora de crescer, de se tornar adulto. Ele diz, mas o alimento sólido é para os adultos, para aquele que pela prática, está vendo? Pelo exercício da vida espiritual, o que acontece? Tem as suas faculdades exercidas para o discernimento, a saber o quê? Discernir o bem, discernir não somente o bem, mas também o mal. O sacro autor está dizendo que há muitas coisas que nós precisamos a respeito de Cristo aprender. Há muitas coisas profundas com relação ao nosso Salvador que nós precisamos conhecer. Isso está reservado para os adultos espirituais, que temos que atingir este estágio. Temos que colocar a nossa cabeça para pensar. Ele fala aqui de faculdade, ele está dizendo, vocês precisam colocar a cabeça de vocês para pensar. Essa palavra aqui no original, no grego, é um substantivo que remete a que ideia? A alguém que possui uma capacidade, adquiriu uma capacidade cognitiva de entender e julgar as coisas, de fazer a leitura correta. Ele está dizendo, pela prática da faculdade e exercendo, você vai ter discernimento para não somente entender as coisas boas, como as coisas más. Isso só faz quem é maduro. Os irmãos imaturos não chegaram ainda nesse ponto. Então, os maduros, irmãos, de mente espiritual, não como crianças, os maduros têm uma mente não de criança, melhor dizendo. Os maduros têm uma mente não de criança, têm uma mente capacitada pelo Espírito Santo para fazer a leitura e discernir as coisas, o que é bom, o que é ruim. Então eles crescem na fé. Abram em 1 Coríntios, por favor, capítulo 2, verso 13 ao verso 16. Porque a vontade de Deus é essa, que tenhamos a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13 a 16, nisto também falamos, isso aqui é Paulo falando. Paulo está falando a uma igreja problemática. Coríntios, a igreja de Corinto, era uma igreja difícil. E Deus amava muito aquela igreja. E Paulo amava muito aquela igreja. E é o que ele está dizendo para essa igreja, que era uma igreja muito problemática, uma igreja que tinha muitos dons, muitos talentos. Quais os principais talentos que tinham lá na igreja de Corinto? Dos dons espirituais, eles falavam em línguas e profetizavam. E eles gostavam muito disso, viu? Eles buscavam muito isso. Naquele tempo, isso tinha o seu lugar, né? Mas isso era logo de se dizer, se eles oram em línguas e profetizam, eles são homens maduros. Na verdade, a gente diz logo isso, não tem como... Num contexto imediato, no primeiro século, cheios do Espírito Santo, mas a igreja é cheia de problemas, irmãos. Então, necessariamente, alguns talentos ou certas habilidades não demonstram de cara a maturidade em uma comunidade. Aí ele diz, disto também falamos, não em palavras ensinadas de sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque são loucuras e não pode entendê-las porque se discerne espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O maduro consegue fazer isso. O que não é espiritual, o imaturo, não tem capacidade para isso. Paulo está mostrando isso a uma igreja que tinha certos problemas. E veja o verso 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Esse é o alvo, esse é o objetivo. Para todos nós aqui, crescermos para alcançarmos a mente de Jesus, a mente de Cristo. Irmãos, essa mensagem do autor aos Hebreus, caminhando aqui para as minhas conclusões,
É muito atual para a nossa igreja, a igreja contemporânea. Quando eu digo a nossa igreja, eu estou abarcando tudo. A nossa igreja local e a igreja de Cristo espalhada no mundo em que nós vivemos hoje. Porque existem muitas comunidades de fé e mesmo muitas comunidades de mesma ordem e fé, nossa, e tem muitos meninos espirituais, muitos crentes imaturos, porque só estão contando com o leite. Em alguns casos, é porque realmente o alimento que está sendo entregue para aquela comunidade é uma comida rasa. Então o problema necessariamente, em primeira instância, parte de quem está ensinando. Não se deve ensinar de maneira rasa. A audiência tem que receber nutriente. Um pastor não pode medir a capacidade dos irmãos e dizer: eu só vou entregar até aqui porque o meu rebanho é fraquinho, não vai entender muito bem. Não, tem que esticar. Tem que esticar o rebanho. Tem que puxar a corda. Tem que trazer. Tem que fazer o rebanho andar. Tem que fazer o rebanho correr. Tem que fazer o rebanho ser forte. Você não sabe o dia que o rebanho vai ter dificuldade para enfrentar. Tem que estar pronto. Outras vezes é o próprio relapso do rebanho. Tem um pastor ensinando coisas profundas e o rebanho está desligado. Está nem aí. Dorme de roncar no banco. Fica distraído, levanta para beber água. Aí vai dar uma voltinha no banheiro e se perde no banheiro. Não sei como consegue se perder no banheiro, meu Deus. Cadê Alex do patrimônio? Bota um choque lá no banheiro, um dispositivo de tantos minutos, para sair correndo. Ou às vezes vai tomar uma aguinha e fica lá no bebedouro. Isso é ser relapso, irmão. Você não vem para a igreja para beber água, você já tem água em casa para beber. Você não vem para a igreja para ir ao banheiro, na sua casa tem um banheiro. Muito limpinho, graças a Deus, e bem ajeitadinho. Você vem para a igreja para aprender. Você vem para a igreja para orar. Você vem para a igreja para aprender mais de Cristo, para cultuar a Deus, para gastar cada minuto aqui em santa comunhão com os irmãos, crescendo em Jesus. Sabe, a preguiça de declutir as informações mais apuradas e elaboradas, mais profundas, doutrinariamente falando, a respeito das doutrinas da graça. Tem gente que tem coceira quando ouve a palavra ortodoxia. Ele está falando lá. Tem pessoa que se mexe no banco porque o pastor está dizendo teologia. Teologia é conhecer a Deus. Então, o resultado seria o quê? Igrejas fracas, doentes, destruídas, outras frias, muitas mortas. Por quê? Às vezes pode existir um certo inchaço e você pode confundir, mas dentro desse inchaço tem muita gente débil, tem muito déficit da Escritura. Quando você vai conversar nos corredores, a pessoa não conversa nada de Bíblia. Sabe quando uma congregação está crescendo e amadurecendo? Porque nos momentos informais tem muita discussão da palavra. Olha, eu tenho aprendido isso na Bíblia, ora está discutindo coisas e elementos teológicos. Isso está mostrando que a congregação está crescendo. Lembra da pregação da semana passada? Eu lhe ajudo toda semana praticamente, né? Eu faço um resumão do que eu preguei na semana passada, só para refrescar a sua mente. Hoje a gente tem uma facilidade muito grande, irmãos, está tudo registrado, está até gravado na internet. Não aprende quem é preguiçoso. Não se esforça para ser um crente melhor quem realmente não está querendo nada com a hora da verdade. Então a gente não está aqui brincando de ser cristão. E a gente tem todos os elementos que a gente precisa para ser cada vez melhor. E é vergonhoso, meus irmãos, que uma comunidade não leve a sério as coisas de Deus e as coisas que Deus preparou que a gente conheça. Sabe, uma comunidade que não se atenta a isso, que vive como meninos o tempo inteiro, não conseguirá, de fato, alcançar o propósito da sua existência. O que é o propósito de uma igreja? Realizar ações sociais? Será que o propósito da igreja é cortar os cabelos das pessoas que estão aí encabeladas?
Será que o propósito da igreja é construir casas para quem está com sua casa caindo? Isso tem o seu lugar, mas não é o propósito principal da igreja. O propósito principal da igreja é glorificar a Deus. E será que Deus é glorificado numa igreja que é repleta de meninos espirituais? De fato não, irmãos. Quando um pastor ensina expositivamente a palavra e as escrituras, quando se trata com substância a palavra de Deus na escola bíblica dominical, quando se toma tempo para estudar coisas preciosas e profundas numa escola bíblica dominical, e não ficando batendo papo, tricotando, então conversando como foi aquela lasanha que você preparou. Uma escola bíblica dominical, a gente não pode perder tempo com isso. Bom, se o Vitória hoje perdeu de 2-0 para o Bahia, né? Que meu irmão que está passando mal aqui, Pedrão, não pode perder tempo com isso. Você tem seu tempo, na nossa informalidade, a gente brinca, joga bola, resenha. É a sua hora. Mas a escola bíblica é o lugar de aprender sobre Deus, aprender sobre Cristo, doutrina, amadurecer, crescer. E eu me entristeço muitas vezes porque a escola bíblica dessa igreja, infelizmente, é vazia. É vazia. É triste. Eu me alegro porque os domingos, as quarta-feiras de oração está mais cheio. Graças a Deus, os irmãos estão se dedicando mais a orar. Mas está precisando vir para a escola bíblica também. Aí às vezes, pastor, é o formato que estamos fazendo hoje. Irmãos, quando vocês me escolheram para ser pastor da igreja, Deus usou a vida de vocês para me investir de autoridade. E tem me capacitado para conduzir o rebanho. E quando eu chamei a diretoria e entendi que a gente tinha que unificar a igreja no ensino da escola bíblica, tinha um propósito. O propósito é fazer vocês crescerem, alinhar, sabe? E de maneira alguma o meu intuito era depreciar os professores que estavam fazendo o trabalho, porque eu já passei pelas escolas e vi muita coisa bonita acontecendo. Mas eu também analisei que era preciso um certo alinhamento. E se eu não fizesse isso, eu estaria furtando o meu serviço a vocês. Mas eu preciso que vocês respondam isso, que vocês deem valor à escola bíblica. Sabe? Vocês sabiam que tem muitas igrejas que não têm escola bíblica? E não tem mesmo um momento de aprendizado? Então, meus irmãos, nós promovemos o crescimento. Um pastor que expõe a palavra, ele promove o crescimento da fé dos seus irmãos e ele provoca no coração dos seus irmãos, quando ele abre a Bíblia, o desejo de que outros mestres nasçam no meio da igreja. De que outros irmãos no meio da igreja desejem ensinar também. Queiram ensinar, queiram aprender e transmitir essas coisas. Ele está provocando o apetite, às vezes mudando a dieta dos irmãos. Para quê? Para que os irmãos transcendam do leite para o alimento mais sólido. E aí, então, deixem a meninice e passem a ser mais robustos na fé. Eu penso que isso vai fazer com que a nossa igreja esteja mais preparadas e mais fincadas na verdade, nas realidades a respeito de Cristo, a respeito do nosso Salvador, para as coisas difíceis que já se avizinham para todos nós. Qual é o conselho final? Cresça a cada dia. Amadureça a cada dia. Porque é triste quando a igreja local não valoriza o ensino, quando é entregue a instrução da verdade. Façam como os bereanos, avaliem o que eu estou ensinando. Eu não estou dizendo para você que você tem que tomar de canudinho tudo que eu estou lhe dizendo. Eu sou falho. Mas se você meditar na verdade, você vai constatar se o que eu estou lhe orientando é bíblico e correto. E se eu estiver errado, irmão, eu preciso me arrepender e dizer, vocês estavam certos. Você estava certo, irmão, eu me precipitei. Tem humildade e lugar para isso. Então, como eu havia dito, a trajetória da vida espiritual de um crente insiste na sua vida prática cristã. E faz com que ele avance os passos, deixe de gatinhar e passe a correr. Depois vai estar voando a vida cristã.
não é um eterno jardim de infância. Bom, que o Senhor Jesus nos abençoe com a sua palavra e faça com que essa verdade seja aplicável no coração de cada um irmão aqui. Eu sei que às vezes existem algumas mensagens que é desconfortante, mas fazer o quê? Pregação expositiva é isso mesmo. A gente não pode pular o texto, não. A gente tem que encarar ele e falar a verdade, né? Mas o bom de tudo isso é que Deus nos edifica, nos amadurece e nos chama à verdade da vida cristã. Vida cristã não é brincadeira. Isso não é de forma alguma inaplicável, até mesmo aquele que não esteja aqui ou esteja nos ouvindo, que ainda não teme a Deus, que ainda não entregou-se a Cristo. Se você se arrepender dos seus pecados hoje e crer em Jesus Cristo, você nasce de novo. Você é uma criança na fé. Vai ter leite para você aqui. Ter leite. Mas logo, logo você vai ter que deixar essa mamadeira de lado. E vai crescer. Vai crescer na graça, no conhecimento de Cristo, em conhecer ao Senhor, tendo alimento sólido também. Aqui, irmão, tem alimento para todo mundo. Tem leite para os novos e tem mocotó para os velhos. Então, que o Senhor Jesus te abençoe e lhe guarde. Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra confrontadora. Obrigado porque o Senhor inspirou este autor sagrado praticamente 2000 anos atrás para falar estas verdades com contundência para os nossos irmãos. E nós abrimos esse santo texto hoje e o Senhor falou conosco. Eu sei, meu Deus, que eu não fui perfeito na comunicação. Houve algumas falhas, não sou perfeito, mas o desejo, Senhor, é a vontade no meu coração de que a cada dia a igreja que o Senhor me confiou a pastorear cresça na graça, no conhecimento. Faz desses irmãos ovelhas maduras, fortes, Senhor. Ajuda aqueles que ainda são meninos a transcenderem. E que essa palavra chacoalhe eles por dentro. Coloca os pés deles na rocha que é o Senhor. E aí eles possam andar, meu Deus, e se tornem mestres na palavra. Ó Deus, nos dê esta graça, eu te rogo e eu lhe peço. Que haja contentamento no meio do teu povo e um desejo intenso por isso. No nome do Senhor Jesus Cristo eu oro agradecido. Amém.